Aleluia! Rapidamente, abra a palavra do nosso Pai no livro de Mateus, no capítulo 5. Criançada tá on, hein? Mateus capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 13. Está escrito assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, a todos da casa irá iluminar. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nome do Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, eu sou apaixonado pelos primeiros capítulos do livro de Mateus, principalmente a partir do capítulo 5, onde nós temos o Sermão da Montanha sendo explicitado por Jesus. O Sermão da Montanha é a realidade dos céus sendo manifesta na terra. Para os teólogos, estudiosos, o Sermão da Montanha, ele traz dentro de si as características nos quais Deus olha para nós e principalmente mostra aquilo que Deus espera de mim e de você. Só que quando a gente percebe aquilo que Jesus está querendo mostrar, nós vamos sentir que existe uma expectativa no coração do nosso Pai ao nosso respeito. Jesus, ele não fala isso para homens que já estão experimentados. Jesus não fala isso para homens que já estão com muito tempo de ministério. Jesus não vira para homens que já passaram por diversas situações e fala: olha, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não. Jesus fala isso para homens que estão começando uma caminhada ministerial. Jesus fala isso para homens que ele sabia que em algum momento iriam temer, iriam para longe, iriam negar, homens que iriam duvidar. São para esses homens que essa palavra é liberada. Isso mostra para nós que Jesus, sabendo tudo aquilo que aqueles homens enfrentariam, decide já no início do seu ministério dar verdadeiramente uma identidade aos seus discípulos. E é isso que ele deseja fazer com a gente nesse tempo. Jesus deseja que você entenda tudo aquilo que ele espera de você. Jesus deseja que você perceba que existe uma expectativa nos céus ao seu respeito, que você não está vivendo nessa vida por acaso, que mesmo que você se forme em alguma área, mesmo que você tenha objetivos, e isso não é errado, em todo lugar que você for inserido, a luz de Deus tem que brilhar através da sua vida para que todos percebam o reflexo da glória dele. Nós não estamos na terra por acaso. Existe um propósito, existe algo que foi sonhado no coração de Deus ao nosso respeito. Nessas quinta-feiras, nós temos falado, ora sobre o poder da atitude, ora sobre o propósito que Deus deseja sobre as nossas vidas. E hoje eu quero juntar atitude e propósito. Porque se você entender tudo aquilo que você pode se tornar em Deus, se você entender tudo aquilo que os céus esperam de você, eu tenho certeza que você vai viver uma vida sem limite. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar coisas que você nunca pediu, pensou ou imaginou. Que você vai conseguir não só ter os seus sonhos, as suas necessidades saciadas, mas você também vai ser fonte de transformação na vida de pessoas. O Evangelho sempre vai nos levar em direção a alguém. Porque se a gente olhar com muita atenção, a vida com Deus tem algumas fases. A vida com Deus tem alguns caminhos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós olhamos para nós e percebemos que era necessário que encontrássemos um Salvador.
Todos nós, em algum momento da nossa história, nós fomos iluminados, nós tivemos a revelação sobre quem é Jesus Cristo. E quando nós temos a revelação sobre quem é Jesus, naturalmente nós olhamos para nós. E quando olhamos para nós, percebemos o quanto somos frágeis, fracos, cansados. E o primeiro convite de Jesus está em Mateus 11, onde ele diz: olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Esse é um convite que não está restrito a pessoas específicas. Eu lembro que certa feita estava ali conversando com os nossos irmãos no restaurante Graça, quando de repente eu comecei a falar para eles que Jesus não tinha vindo para as pessoas que estavam aqui dentro da igreja. Jesus não tinha vindo para pessoas que andam todas de terno, engravatadas. Jesus não tinha vindo para pessoas que alcançaram altos níveis da sociedade. Não, Jesus veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, esse convite é para todos. Todos que estão cansados, todos que estão cansados de viver os mesmos ciclos, alcançar os mesmos resultados, todos que não conseguem vislumbrar a possibilidade de ter uma vida nova. O convite da graça vem para os pecadores. O convite da graça vem para aqueles que têm a capacidade de olhar para dentro de si e perceber o quão mal ele se faz. Talvez esse seja o maior escândalo da graça. Jesus não veio para os bons. Jesus não veio para os justos. Ele veio chamar os pecadores e chamar os pecadores ao arrependimento. Isso foi um dos motivos pelo qual os religiosos ficaram muito confusos em relação a Jesus. Porque imagina uma galera que conhecia tudo de Bíblia. Imagina uma galera que sabia tudo sobre as revelações da vinda do Messias. E quando Jesus vem, ele começa a fazer alguns milagres, alguns prodígios. E aqueles religiosos, eles olham para tudo aquilo que Jesus está fazendo e eles pensam: cara, verdadeiramente, esse pode ser o Messias. Tanto que algumas vezes a gente vai perceber os religiosos conversando com Jesus, igual Nicodemos em João no capítulo 3, ele falando: olha, ninguém pode fazer o que você faz se essa pessoa não for da parte de Deus. É notório que tudo que você faz vai de encontro a tudo aquilo que foi profetizado. Só que uma outra coisa deixava os religiosos confusos. Por quê? Porque mesmo Jesus cumprindo tudo aquilo que tinha sido profetizado, Jesus andava com pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus andava com pessoas que no olhar dos religiosos não eram dignas de estar perto dele. Jesus tocava em leproso. Leproso era considerado um amaldiçoado. O leproso, ele era excluído da sociedade, ele tinha que ficar dentro de um leprosário. Jesus, ele tocava numa esquife. Quando a viúva de Naim perde o seu filho e tem um encontro com Jesus, Jesus vai lá e toca. Para os religiosos era uma loucura. Afinal, quando você toca em alguma coisa imunda, o que você se torna? O imundo. Só que com Jesus era diferente. Ele encontrava com os pecadores e os pecadores eram restaurados. E depois dessa restauração, esses homens andavam com ele. Imagina na cabeça de um fariseu entender que Jesus, para uma caminhada ministerial, chama um publicano, como Levi, também conhecido como Mateus. Um homem que tinha traído a nação, um homem que era motivo de vergonha, um homem que nem a família queria perto porque tinha se aliado a Roma. Imagina para Jesus quão difícil era andar com mulheres igual ele andava com Maria Madalena, que a própria palavra vai dizer que era uma prostituta. Só que a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, a vida dela muda. E essa é a principal característica das pessoas que têm um encontro com ele. A vida é transformada. Quando nós temos um encontro com Jesus,
não existe a possibilidade de continuarmos andando na mesma direção. Porque quando começamos a aprender dele, quando começamos a perceber o quanto ele é justo, quando começamos a sentir o peso do seu jugo que é suave, do seu fardo que é leve, a nossa vida é transformada. A gente acaba deixando as coisas que para trás ficaram e nós prosseguimos para o alvo. Então, o primeiro momento da nossa vida com Deus é o momento que nós vamos até Ele. E, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe justamente quem você é, de uma forma íntima. E mesmo assim Ele decidiu te amar. Mesmo assim Ele decidiu me amar. Talvez, por alguém bom, alguém tivesse até vontade de morrer, mas Deus prova o seu amor conosco, entregando Jesus para morrer numa cruz quando nós ainda éramos pecadores. Isso não tem como entrar na mente do homem. Não tem como entender Jesus chamar um assassino para andar perto dele. Isso para nós é inalcançável. Uma das histórias que mais me fascina na Bíblia, eu não sei se você tem um personagem preferido, eu não sei se você tem alguém que te inspire. Eu tenho um personagem que me inspira muito. O nome dele aparece pela primeira vez em Atos, no capítulo 7. Todo mundo vai achar que é Estevão, mas não é não. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Estevão tinha muita sabedoria. A palavra vai dizer que ele discutia com os religiosos, só que ele tinha tanta habilidade nas palavras, ele era tão tomado pelo Espírito Santo que os religiosos não tinham condições de debater com ele. Então, eles arrumam falsas testemunhas e afirmam que Estevão está blasfemando contra o templo e contra Moisés. Então, ele é preso, ele faz a sua defesa. E logo depois de fazer a sua defesa, confrontar o sistema religioso da época, os religiosos decidem levar Estevão para fora da cidade e apedrejar Estevão. Estevão, então, fita os seus olhos nos céus e ele percebe que os céus estão abertos. E ele diz: olha, eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Pai. Nesse momento ele é apedrejado. Ele é açoitado até a morte. E a palavra vai dizer que existia um homem que estava autorizando tudo aquilo acontecer com Estevão. E o seu nome era Saulo. Os soldados então pegam as roupas sujas de sangue de Estevão, vão até os pés de Saulo e colocam. Saulo não sabia, mas existia um propósito muito grande para a vida dele. Talvez você olhando assim para a sua vida, você não consiga imaginar o que Deus pode fazer através de você. Talvez olhando para a vida de um filho que hoje está preso às drogas, à bebida. Talvez olhando para a vida de uma filha que hoje está presa nas baladas da vida, aos relacionamentos frustrados. Você pensa, é o fim, não dá. Mas você não imagina o que Deus pode fazer. Saulo então pega e a palavra vai dizer que ele aspirava a ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Paulo, ele odiava tanto os crentes, os discípulos de Jesus, que ele vai e pede uma autorização ao governador para matar, para prender quem ele quisesse. E o governador dá. Então Saulo vai em um caminho em direção ao porto em Damasco, quando de repente uma grande luz brilha, bum! E vem uma voz ecoando da eternidade: Saulo, por que você me persegue? A palavra vai dizer que ele cai no chão, assustado, e pergunta: quem é? E ele diz: eu sou Jesus,
Saulo andou com Jesus. Saulo perseguiu diretamente Jesus. Saulo estava perseguindo os discípulos. Mas tudo aquilo que é feito com um discípulo é feito com o próprio Jesus. O que nós temos que entender é que nós carregamos algo muito valioso. O que nós temos que entender é que aquilo que está dentro de nós é algo muito poderoso. Nós temos dentro de nós tudo aquilo que o mundo precisa para ser restaurado. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Saulo cai no chão. Saulo fica 3 dias cegos. Saulo é levado para uma cidade por Ananias. E esse Saulo, você que não conhece, vai ouvir referências depois sobre ele, com o nome de Paulo, o maior pregador que a terra já ouviu, o maior plantador de igreja que já pisou nessa terra, o homem que não andou com Jesus, mas teve a capacidade de entender tudo aquilo que foi passado pelos seus discípulos a ele. 70% do que nós lemos no Novo Testamento foi escrito por ele. Um homem que no olhar humano merecia rejeição, merecia morte, merecia sofrimento e dor. Mas quando teve um encontro com Jesus, irmãos, o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda tudo. Só que o problema é que muitas vezes nós paramos nesse encontro. Nós achamos que é suficiente esse primeiro momento. E nós nos contentamos em apenas ir até Ele. Quando na verdade nós precisamos ir para um próximo passo. Decidir ir além. Porque Ele vai dizer, olha, aprendei de mim. E quando nós aprendemos sobre Ele, quando nós nos debruçamos sobre essa palavra que traz dentro de si os segredos que existem no coração de Jesus, nós nos apaixonamos. E quando nós nos apaixonamos, nós temos que tomar a decisão de segui-lo ou não. Porque no primeiro momento eu vou até Ele. E em Mateus, no capítulo 16, Ele vai dizer, olha, agora, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Perceba que eu fui até Ele. Agora Ele me convida para andar com Ele. Só que esse andar com Jesus exige renúncia. Exige carregar uma cruz. Exige abrir mão de alguns sonhos. Exige deixar alguns projetos de lado. Reputação. Seguir Jesus não é um caminho simples e muito menos fácil. Porque necessariamente, para fazer a vontade dele, nós vamos ter que negar as nossas. Um dos textos mais incríveis para mim da palavra, vocês vão perceber que tem vários textos incríveis para mim. Porque às vezes eu falo assim, dos textos mais incríveis, eu penso, meu Deus, já falei isso. Então todos os textos são incríveis. Mas um é muito especial. E está lá em Filipenses, no capítulo 2. Quando Paulo diz assim, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas tomou a forma humana. Se tornou semelhante ao homem. E foi obediente até a morte. A morte de cruz. Então, se nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, e se nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que segui-lo, mas não pode ser de qualquer jeito.
não pode ser de qualquer forma. Tem que ser carregando uma cruz. E a cruz representa um sacrifício próprio. A cruz, no tempo de Jesus, era usada para os piores tipos de pessoas. Uma pessoa que era pendurada numa cruz, ela estava ali servindo de exemplo para outras, para que eles não fizessem as mesmas coisas, porque era agoniante, angustiante, era vergonhoso, era doloroso, era violento. E todo mundo que decidia nesse contexto seguir Jesus, sabia que o final dele poderia ser o mesmo de Jesus. Só que Jesus vai continuar, olha, se você quer ganhar a vida, você vai ter que perder. E aquele que perder a vida por amor ao meu nome, esse vai ganhar. Calma aí, Glautinho, aí é doideira. Se você quiser ganhar a vida, vai ter que perder. Se a gente quiser a vida eterna, nós vamos ter que perder algumas coisas aqui. Nós vamos ter que abrir mão de algumas vontades aqui. Nós vamos ter que entender que o que a gente vive hoje é apenas uma vírgula na história. Muitos já vieram antes de nós e muitos já foram. E muitos de nós podemos ir a qualquer momento. Porque quando a gente fala de morte, quando a gente fala de arrebatamento, a gente imagina só aquele dia que Jesus vai voltar para buscar sua igreja. Mas Jesus pode voltar para mim hoje, daqui a pouco. E eu não ter mais a oportunidade de falar sobre esse nome. Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. E a palavra vai dizer que a única forma de nós estarmos preparados para isso é carregando uma cruz. É abrindo mão das nossas vaidades. É abrindo mão dos nossos orgulhos. Muitas vezes, abrindo mão daquilo que nós mais sonhamos. A cruz representa compromisso, envolvimento. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem perda. Não existe evangelho sem abrir mão. Não existe evangelho sem matarmos todo dia o nosso eu, para que Jesus Cristo viva através de nós. E isso só acontece verdadeiramente quando nós entendemos que a cruz é uma companhia que temos que carregar em todos os momentos da nossa vida. E Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu. Sabe o que significa nesse tempo nosso ser crucificado com Cristo? É ter a capacidade de renunciar a algumas coisas que nos faz bem. É ter a capacidade de abrir mão de algumas situações que, por mais que tragam para nós alguns prazeres momentâneos ou algum tipo de visibilidade, a gente sabe que vai nos afastar de um caminho que foi proposto. E sabe o que é a maior loucura disso? Todos os pecadores que reconhecem a sua natureza pecaminosa, eles, de alguma forma, tiveram mais facilidade em lidar com esses problemas de Jesus. Passou para eles. Com essas questões. Eu não sei o que você precisa abrir mão. Eu não sei o que está te roubando desse evangelho. Eu não sei o que tem tentado guiar a sua vida. Uma coisa eu tenho por certo: a cruz pode representar dor, vergonha, mas para aqueles que não entendem é loucura, mas para nós é o poder de Deus sendo manifestado na minha e na sua vida. Por isso que os discípulos, eles não podem se amoldar ao padrão do mundo. Por isso que nós não podemos ser bem-quisto em todos os lugares, bem visto por todas as pessoas.
Porque para nós importa obedecer a Deus e não as pessoas. Então, primeiro eu vou até Jesus. Depois eu nego a mim mesmo, as minhas vontades, e eu ando com Jesus. E aí vem o terceiro momento, que é quando eu vou em nome dele. Jesus, sabendo da sua morte, indo assunto aos céus, ele chama os discípulos e ele dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro eu fui até ele, depois eu andei com ele, e agora eu vou em nome dele. Uma das características mais impressionantes do evangelho é que ele cresceu ao longo da história, porque pessoas comuns resolveram falar daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou um catálogo daquilo que nós poderíamos fazer ou não fazer. Tudo que nós sabemos sobre o Evangelho do Reino de Deus foi porque algumas pessoas resolveram replicar aquilo que eles aprenderam. E, irmãos, o Evangelho verdadeiro, eu tive a oportunidade de pregar na quinta-feira passada também. Eu falei, primeiro vai nos levar em direção a Deus, depois vai nos levar em direção ao próximo. E eu falei sobre Pedro no momento que ele estava muito frustrado, porque ele viveu coisas extraordinárias com Jesus. Pode ser que algumas pessoas que estejam me assistindo hoje, aqui ou pela live, já tenham vivido coisas incríveis, experimentado, manifestar esse evangelho para pessoas. Quem sabe você já teve a oportunidade de ser usado como um canal onde a glória de Deus fluía e havia transformação ao seu redor. Pedro, ele foi chamado quando ele estava cansado de uma pesca mal sucedida, de uma noite mal dormida, sem alcançar os resultados que ele desejava. De repente ele é chamado para ser pescador de homem. E ele se coloca ali como líder do grupo. Ele vê Jesus fazer coisas extraordinárias. Pedro, ele está no Monte da Transfiguração, quando de repente a figura de Moisés e Elias resplandece diante deles e se prostra diante de Jesus. Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro, ele diz que morreria por Jesus. Pedro, ele diz que Jesus não iria morrer porque ele não deixaria. Mas teve um momento que Pedro teve a oportunidade de colocar tudo isso como verdade. Jesus estava no caminho de sacrifício. Pedro acompanhava, quando de repente algumas pessoas olharam para Pedro e falaram, olha, ele é um deles, porque ele se veste como eles, ele anda como, ele fala como os discípulos de Jesus. Pedro então nega a primeira, a segunda e na terceira vez Jesus olha para ele. Jesus não olhou com olhar de acusação. Jesus não olha para mim e para você com olhar de acusação. O olhar de Jesus deseja nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo e revelar o amor dele sobre as nossas vidas, mesmo sabendo tudo o que fazemos. Naquele momento, Pedro nega, e Pedro ali é destruído emocionalmente. Pedro ali, ele se sente envergonhado, fracassado, cansado. Jesus é crucificado, Jesus morre. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que o anjo fala com as mulheres, Maria, Salomé e Maria Madalena, quando estão lá indo ungir o corpo de Jesus, é: avisa os meus discípulos e Pedro não era discípulo também? Por que nesse momento Jesus tira ele desse lugar? Porque Jesus sabia que o coração de Pedro estava muito machucado. Pedro precisava se sentir cuidado. Existem pessoas nessa noite que o próprio Jesus quer cuidar, cara. Você tem resistido a isso. Você tem buscado os seus caminhos, tentando fazer do seu jeito. Olha os resultados que você alcançou até agora. Será que vale a pena continuar pelas suas forças,
tentando do seu jeito, ou quem sabe o melhor seja se render, aceitar que você precisa de um Salvador na sua vida. Pedro resolve voltar para o lugar de vergonha, Pedro resolve voltar para o lugar de fracasso, ele resolve voltar a pescar. E Jesus, mesmo já tendo aparecido outras 2 vezes para ele, Jesus vai lá, chama Pedro e pergunta: você me ama? Cara, olha o amor de Deus por nós. E nesse momento, Jesus reinsere Pedro no propósito. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Existem pessoas aqui que precisam ser reinseridas ao propósito, que precisam voltar para um lugar onde elas fluíam, onde manifestavam com poder, graça e glória a presença de Deus. Mas você tem que perceber na sua vida em qual desses momentos você está. Se você está no momento onde você precisa ir até Ele, se você está no momento onde você precisa se negar e andar com Ele, ou se você nesse momento precisa ir em nome dEle, porque a nossa vida cristã, ela precisa avançar. Existe uma grande seara, existe uma grande colheita para ser feita. Os campos estão fartos. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, nós temos sonhado com um avivamento na cidade de Cabo Frio. Nós temos sonhado e profetizado que nós vamos ver pessoas sendo transformadas por essa graça. Pecadores entrando nesse lugar e tendo a vida restaurada. Mas pastor, eu não tenho condições. Você não sabe da minha vida. Esses homens também não tinham. Eles estavam no início do ministério. E Jesus diz: olha, vocês são sal da terra. O sal, durante muito tempo na história, ele serviu como moeda de troca. Ele servia como o próprio dinheiro. Mas dentro desse contexto, o sal, ele primeiro servia para salgar, o que serve até hoje. Só que o sal, ele não tem gosto próprio. O sal, o seu objetivo é potencializar o gosto que existe no alimento. Se a gente botar sal demais, o que acontece? Salga. Se a gente botar de menos, fica insosso. Por isso nós precisamos de equilíbrio. Por isso nós precisamos de alguém que tenha a capacidade de colocar a medida certa. E se nós somos o sal, a mão que nos conduz tem que ser a mão de Deus. Tem que ser a mão do nosso Salvador. O sal também servia para atrasar o processo de putrificação. Quando algum animal era morto, não existia energia elétrica na época, claro. Então a carne era envolta no sal. E isso retardava o processo de apodrecimento. Mesmo a terra ainda estando um caos, mesmo a gente vendo toda a movimentação que o mundo está tomando, a terra ainda não estragou, não apodreceu por causa da igreja de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, e eu não falo dessa igreja, eu falo das igrejas de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, ainda existe salvação para o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, o diabo não vai poder resistir ao poder de Deus sendo manifesto através de nós. Enquanto nós estivermos aqui, ele vai ter limites no seu agir, porque ele sabe que quem governa a igreja é Jesus Cristo. Só que o sal, ele pode perder o sabor. E quando o sal perdia o sabor, sabe o que acontecia com ele? Ele era jogado fora. Ele servia para fazer estradas. E os homens pisavam. Isso fala para nós de pessoas que um dia foram muito usadas por Deus. Um dia resplandeceram realmente, ministerialmente. E hoje
depois de escolhas mal sucedidas, aceitaram que já não tem mais possibilidade de viver algo novo ou de voltar a fazer aquilo que foi comissionado a fazer. São apenas telespectadores daquilo que Deus está fazendo. Mas você não foi chamado para esse lugar. Porque você, mesmo que hoje esteja sendo pisado, você ainda é salvo. E Deus pode restaurar o sabor. Deus pode restaurar a sua vida. Você não acredita, mas você pode ser ainda luz, porque é uma identidade que Deus colocou em você. Ele diz: olha, vocês são a luz do mundo. A gente só entende o poder da luz quando a gente está em um momento de escuridão. Eu tenho certeza que, assim como eu, quando acaba a luz na sua casa, a primeira coisa que você procura é o quê? Uma lanterna. Alguém de mais idade aí gritou uma vela. Eu falei: meu Deus, o problema não é achar a vela, o problema é achar o fósforo. Parece que sempre some, né, gente? Hoje a gente corre atrás do celular. E quando a luz brilha, o que acontece com a escuridão? Ela vai embora. Jesus diz: olha, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz. Mas a partir do momento que eu não estiver mais aqui, a minha luz tem que resplandecer a partir de vocês. A luz, as trevas não têm o poder de conter. Se você entender a responsabilidade, o poder que isso carrega, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No início criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas pela face do abismo. E o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Quando a luz vem, a verdade aflora. Quando a luz de Deus nos ilumina, a glória dele resplandece sobre as nossas vidas. Mas isso tudo tem um objetivo: para que as pessoas vejam, para que as pessoas tenham acesso à glória de Deus, para que aquele que está sem esperança tenha novamente esperança, para aquele que está andando por caminhos tortuosos consigam enxergar um destino, para aqueles que estão cansados terem o vigor renovado, para aqueles que estão caídos se colocarem de pé, para aqueles que desejam a morte encontrar a vida, para aqueles que estão desesperados encontrar a esperança. É isso que nós carregamos dentro de nós. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que você tem feito com essa luz que existe dentro de você? O que você tem feito com o que Ele te entregou? O que você carrega é poderoso demais para você conter. Você foi comprado por um preço de sangue. E agora a sua vida pertence a Ele. E o que Ele deseja é que você entenda hoje que Ele quer te usar como um farol que brilha à noite, como um caminho sobre as águas. O que Ele deseja nessa noite é que você entenda que existem pessoas ao seu lado, desejosos pela manifestação de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está dentro de você. Mas pastor, eu já cumpro o meu chamado, eu canto, eu toco um teclado. Esse é o chamado secundário. O que todos nós fomos chamados para fazer é revelar Jesus Cristo, é pregar o seu nome. E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Paulo não sabia
Saulo não sabia. Mas, enquanto ele aspirava a ameaça de morte, ele estava contribuindo para a expansão do reino de Deus. Porque as pessoas assustadas começaram a viajar pelas cidades. E ao chegar naqueles vilarejos, eles falavam sobre esse Jesus. No momento que Saulo encontra Jesus, todos os discípulos ficam amedrontados. Afinal, ele era um perseguidor. Alguns nem acreditavam na transformação dele. Só que Deus chama um homem chamado Ananias e diz: olha, esse que hoje persegue vocês, eu vou usar ele para sofrer. Ele vai sentir na pele o que é sofrer por amor ao meu nome. Agora esse homem que era poderoso, esse homem que tinha o poder da vida e da morte em suas mãos, ele consegue entender que existia um propósito para a vida dele. E no final, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer: olha, eu poderia me vangloriar em quem eu sou. Hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Enquanto a lei, perseguidor, fariseu, mas tudo isso eu considero perda diante da revelação de Jesus Cristo. E no livro de 2 Timóteo ele vai dizer: olha, estou vivendo o tempo de libação, o meu corpo já foi dado, combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele chegou no final da sua vida e percebeu que no momento que ele teve um encontro com Jesus, ele foi inserido em um propósito e ele teve a atitude de fazer tudo aquilo que Jesus tinha determinado para ele. E eu quero te fazer uma pergunta e queria te convidar a fechar os olhos nesse momento, para ser só você e você nessa resposta. O que você vai dizer para você quando o final chegar na sua vida? Será que você vai olhar para você e vai dizer: olha, eu andei verdadeiramente no caminho que Ele me apontou, eu vivi tudo aquilo que Ele tinha para mim? Será que você vai olhar para a sua história e vai dizer: realmente eu gastei a minha vida nele, eu fiz tudo o que eu podia, eu preguei, eu amei, eu cuidei, eu servi? Se você perceber que o caminho que você está seguindo não vai te levar para esse lugar, hoje é uma bela oportunidade para você mudar de direção. Hoje é uma bela oportunidade para você ser reinserido no propósito. O título dessa mensagem é No Caminho do Propósito. Eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para mim e para você. Só que para vivermos isso, nós temos que abrir mão do controle. E eu queria orar com você. Nós já estamos com o tempo esgotado, estourado. De repente, nessa noite, você entra aqui e precisa tomar a melhor decisão da sua vida. Você percebe que a luz brilhou para você e você precisa se render a esse Salvador. Se o Espírito Santo falou com você e você deseja reconhecer Jesus hoje, eu queria que você erguesse uma de suas mãos aonde você estiver. Amém. Acenda a nave para mim, por favor. Nós temos uma irmã que levantou a mão aqui. Permaneça com a mão erguida. Você que já viveu nesse lugar e sabe que hoje está distante, que precisa voltar, eu queria que todos fechassem os olhos. Agora é você com você, cara. Se você entende que precisa voltar para um lugar, eu queria que você erguesse também uma de suas mãos.
Amém, minha irmã. Amém, minha irmã. Você que hoje teve os olhos abertos e quer viver uma vida nova, diferente, eu queria que você também levantasse suas mãos. E nós vamos orar. Amém, minha irmã. Amém. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está chamando a igreja para um realinhamento. O Senhor tem nos provocado a viver um propósito. Nós temos declarado que 2024 passou e nós deixamos de viver algumas coisas no Senhor porque nós não percebemos aquilo que o Senhor queria. Mas hoje essas mulheres resolvem ser reinseridas no propósito, aceitar o Senhor como Deus na vida delas, voltar para o lugar que elas saíram. Eu quero te pedir que o Senhor venha confirmar essa palavra no coração delas. Eu quero te pedir, Pai, que todo aquele que teve o coração aquecido, que percebeu que essa mensagem era uma mensagem de convite para viver algo novo, possam sair daqui diferentes, mesmo com as mesmas lutas, mesmo com as mesmas situações, mas com uma certeza, que agora eles vão viver verdadeiramente o que o Senhor separou para eles. Nos leve na sua paz, nos guarde, Pai, dos homens maus, lance os nossos pecados no mar do esquecimento, nos guie por esse caminho, porque mesmo que seja um caminho difícil, nós não retrocederemos, nós não voltaremos, nós não deixaremos de viver tudo o que o Senhor tem para nós. Que o amor de Deus, que as doces e boas consolações do Espírito Santo seja com você e com todo aquele que espera a volta de Cristo. Você que pode aplaudar Jesus, vá em paz, que Ele te abençoe.